Ei Siri, o que é esse tal de ESG, hein? A sigla traduzida para o português quer dizer boas práticas ambientais, sociais e de governança. Aperta o ESG! Bem-vinda, bem-vindo, que coisa maravilhosa. Obrigada pela presença. Chama os amigos, manda corações, que coisa linda. Vou ver se chamo a Cris aqui para entrar já. Duas especialistas maravilhosas. Hoje aqui, Sandra Garcia e a nossa querida criadora, fundadora, Agostina Comas. Oi, Cris, querida, como é que você tá? Oiê, tô bem, e você? Ainda com a voz? Essa gripe te pegou de jeito, né? Mas você tá bem, né, querida? Tô bem. As pessoas não vão nem conhecer minha voz normal, vai ser só a voz rouca, né? Muito bom estar aqui com você, Cris. Para quem não ligou, nome é pessoa, Cris Braz Pavão. Maravilhosa, Cris Pavão. É a fundadora, idealizadora, fundadora e gestora da Bicoses, essa plataforma linda e virtuosa que reúne, assim, faz uma curadoria muito fantástica de marcas admiráveis, responsáveis, sustentáveis. E eu vou tirar aqui os comentários, tá, pessoal? Mas no final a gente entra e comenta. Então, sintam-se todos abraçados e beijados. E Cris... Gente, só um parênteses, para quem não sabe, a Bicoses é marca mentorada da Renata Branches. Ah, muito bom! Boa lembrança! A linda Bicoses. E sigam lá. E o Aperto ESG é uma iniciativa para a gente aprofundar, ampliar também o conhecimento, polinizar o conhecimento, facilitar, aplicar no dia a dia esse tal de ESG, que são as siglas em inglês que significam uma governança socioambiental, se a gente puder, assim, simplificando o conceito. E é mais do que uma realidade, é uma jornada que não tem fim daqui para frente, é a única saída. Então, o nosso Aperta o ESG é fazendo uma alusão ao aperto ESC do computador, que é a única saída. Assim a gente enxerga. E hoje a gente recebe duas pessoas muito especiais, né? Que vão falar sobre moda circular. São duas especialistas em moda circular. A Agostina tem uma metodologia raiz, de upcycling raiz, muito legal, que ela vai contar pra gente. E a Sandra Garcia tem uma vasta experiência na moda, né? Na parte de todos os setores da produção. E desde os anos 80 ela lida com isso. E hoje ela comanda um grupo de costureiras e pilotistas, né? Um centro, né, de inovação dentro da T. Cristina. E elas duas têm um projeto em comum muito lindo, que comprova que é possível, sim, trazer, né? Criar a cultura da circularidade, que é nada mais do que um sistema. Pensar assim, economia circular, né? Vamos falar disso. É um sistema econômico que visa, né? Ele é baseado em redução, reutilização, recuperação e reciclagem, tanto de materiais quanto de energia. Então, pensar assim, tantos recursos já existem, vamos reaproveitar, alongar, né? Prolongar o tempo de vida de todas as coisas. Enfim, é isso. E tem muito a ver com a nossa live. Você tá me ouvindo bem, Rê? Tô te ouvindo bem. Eu tô procurando por elas aqui. Eu vou ter que ativar os comentários para poder encontrá-las. Para eu poder... Tem muito a ver com a nossa live anterior, né? Porque a gente falou de fontes renováveis, a gente falou de materiais naturais. E a economia circular e a moda circular, ela também passa por o que você coloca no processo, num primeiro momento, né? Material natural, e depois como que você descarta, como que você reutiliza, como que você coloca mais ciclos nesse processo, né? Sim. Prolonga o tempo de vida e gera menos lixo, menos impacto, né? Então, assim, realmente pro meio ambiente é isso aí. Olha a super Sandra aí com a gente. Sandra, a gente tá louca para aprender com você um pouquinho disso tudo que você sabe. Querida, sinto o nosso abraço muito forte. Obrigada. Tá muito feliz de estar aqui. E também. Ah, que coisa linda. Sandra, quero te conhecer pessoalmente. Que história de vida linda.
né? Quanta coisa você faz no teu dia a dia, que faz diferença para o mundo, Sandra. A gente tenta, né? Ah, e consegue, hein? E consegue, viu? Olha a Agostina aqui com a gente também, né? Tudo bom, meninas? Oi, meninas. Que E aí? inspiração ter vocês duas juntas. Que grandeza. Gente, vocês não têm noção, tá? Do que essa dupla apronta por aí. Vamos aprender com elas. Porque, assim, tem gente que diz, é muito difícil, é muito complexo, porque é uma mudança de cultura, né? É uma Muito mudança grande. de paradigma, de padrão, de visão de mundo. Enfim, é isso. Estamos aqui, vamos conversar sobre isso tudo com vocês. Então, eu vou desativar os comentários para a gente ver essas mulheres melhor, aí todo mundo vendo. E a gente vai começar aqui. Pessoal, guardem, o plano de voo é o seguinte, até às 18h45, 18h40, a gente vai aqui no papo, né, dirigindo perguntas a elas, e depois a gente abre para perguntas e respostas. Então, ou você já deixa a sua perguntinha até digitada antes de apertar o send, já pensa na sua pergunta, porque a gente vai poder responder no final. Mas então, estamos, eu e a minha parça Cris Braz, né, super dedicadas a descobrir o melhor do ISD para moda. Trouxemos, então, convidamos esses dois seres de luz que trabalham arduamente, desconstruindo o padrão antigo e trazendo soluções reais para o dia a dia dessas empresas. E vocês já vão contar como se encontraram. Vou falar, então, da Sandra, eu já comecei a apresentar. Sandra trabalha na moda. Depois você se apresenta mais, tá, Sandra? Eu vou falar aqui. A Sandra é esse ser que sabe tudo de produção, todos os setores da produção, esse papel muito fundamental dentro das fábricas, e que hoje, desde 2005, na verdade, trabalha dentro da maior empresa de fitness, né, do Brasil, que é a T. Cristina. Exato. E foi através dessa empresa que vocês se conectaram, a gente já vai contar melhor isso. E hoje você conduz ali um núcleo de inovação com costureiras, com pilotistas ou piloteiras, como chamam em alguns lugares do Brasil, pensando em inovação. Inovação. E é interessante trazer aqui, lembrando o seguinte, gente, inovação não é novidade. Inovação não é criatividade. Inovação é algo que seja elaborado, criado no mundo, mas que seja útil, que seja positivo, né? que tenha impactos positivos, que faça diferença na vida das pessoas, que possa ser escalável. Então, essa dupla trabalha nisso, né? Todos os dias da vida, trabalhando em inovação. Do outro lado, e se eu esqueci de alguma coisa, você complementa. Do outro lado, a gente tem a Agostina Comas, que a gente já é fã de carteirinha há algum tempo. Ela foi uma das pioneiras em transformar aquilo que já existia de recurso na moda, né? As camisas, construindo a camisaria toda e criando outras coisas muito maravilhosas com o sistema de upcycling raiz, que é a metodologia dela. E é designer industrial têxtil, consultora, leva soluções para diversas empresas e também promove oficinas. E sabe, uma coisa, Agostina, que chamou bastante atenção para a gente uns anos atrás, eu acho que no início da pandemia, é que você também foi uma das primeiras a abrir a sua metodologia até para as próprias concorrentes, né? Então, era muito... A gente citou muitas vezes no Criável e tal, isso, né? De uma generosidade, pensar assim, nossa, todo o ecossistema ganha no momento que eu compartilho, né, o meu conhecimento e cada um vai aplicar de um jeito, né? Exato. Então, foi... E aí, agora deixo que vocês se apresentem. Se eu esqueci de alguma coisa, contem algo que está nas entrelinhas e eu deixei de falar. Falem um pouquinho mais sobre vocês. Vai, Sam, vai você primeira. Bom, você mesmo disse, eu estou na moda, mexendo com isso desde os anos 80. Eu comecei em 1980 na confecção. E passei pela moda em geral, eu trabalhei com malharia, eu trabalhei com lingerie para noite, muitos anos. E a cada segmento que você entra, você nem imagina que ele existe. Na minha cabeça, para que camisola? Você põe uma camiseta
Aí, quando eu entrei no segmento do fitness, eu não imaginava o mundo que é o fitness. Aham. Isso aí. E eu não imaginava, assim, eu não conseguia entender o lixo da confecção. Uhum. Quantas toneladas a gente produz. E eu nunca imaginei isso. Eu achava que era resíduo. Uhum. Mas a minha patroa, Cláudia, a dona da empresa, ela sempre teve um sonho de dar um destino para esse resíduo. Mas um destino que fosse um destino palpável. E não simplesmente tirar de dentro da empresa e jogar em outro lugar. Não, ela queria dar um destino. Sim. E foi aí que entrou essa mocinha bonitinha, né, Alves? Nos ensinou a dar o destino para o resíduo. Porque você dar destino para uma ponta de tecido é uma coisa. Fácil. O difícil é você dar destino para o resíduo. E foi aí que eu fui entrando no meio dessa confusão toda. E que maravilha, hein, Sandra? Porque aí é que você falou, né? Você vai mexer, é o tal de você puxa um pelo, vem um urso, né? Não. É assim, você entra no negócio, você vê que é um universo, né? Uma prática, um setor, um jeito de fazer, é um universo novo que se abre, né, Sandra? Imagina, eu mesma falo, gente, como assim você produz mais de 200 mil peças de fitness por mês? Como assim? Para quê? Tem tanta gente malhando assim? E não é que você faz isso uma vez só, um mês. São todos os meses. Então, se você produz isso, você produz muito lixo. Agora, você imagina a cadeia inteira de confecção. Sim. E vocês estão criando soluções para isso. Que maravilha! Olha, a gente tem... Eu nunca Que coisa imaginei. linda. É possível, né, Sandra? É possível, né, querida? É possível você pegar o lixo e fazer um luxo dele de verdade. É isso aí. Agora, é importante que as empresas entendam isso como um investimento, né? Porque tem investimento de energia, de tempo, de olhar, de envolver pessoas, de engajar, né? De transformação de cultura. Então, não é assim. É um processo, né? E é um processo lento. Porque você ter que reeducar as pessoas é muito difícil. Sim. Porque você parte do princípio que você precisa se reeducar para reeducar os outros. Sim, Mas que bom, muito bom saber. E já já você vai contar esses pormenores aí, os desafios e as conquistas. Obrigada. Então você chama a Agostina de Agus? Adorei esse. Nossa, esse apelido é lindo. Ah, que lindo. Então, Agus. Comas. É mais fácil. Agostina, querida, Agus, para quem é chegada, mais chegada. Isso, Agus. Conta aquilo que eu não contei ainda sobre você. Tem um monte de coisa. Acho que você contou bastante. Você não contou que eu sou uruguaia. Né? Não contei que você é uruguaia. Aí depois o resto eu vou contando, porque é isso. Eu moro aqui no Brasil há 18 anos. Sim. E aí, enfim, trabalho com upcycling desde faz 15 anos já. Desde 2008. 15 anos. E começou muito pela minha experiência como estilista no mercado, observando as peças que sobram nesse sistema indústria-varejo e pensando, gente, e criando, né? Já na faculdade também já tinha feito. Começou muito como uma coisa de processo criativo. Eu tenho muito essa pegada, né? De olhar para o material, explorar, entender e aí depois partir para a sistematização. Eu tenho sempre esses blocos, criatividade e sistematização. Aí fica... que equilíbrio bom, né? Isso é bom. É assim que a gente chega na solução, né? E como é que foi o encontro das duas? Agora é hora de contar esse grande encontro. Gente, quando duas potências se encontram, né? A vida é viva e ela promove esses encontros, né, gente? Que coisa linda. A vida é uma brincadeira, né? A vida é uma brincadeira. E a gente, assim, o nosso encontro se deu dentro da Tecristina. Por supuesto. A Cláudia fez uma reunião com os líderes, juntou todos os líderes da empresa para apresentar a Agus. Ela ia levar um projeto para a gente ver. Só que ela não conseguiu explicar o projeto. Foi desenhando tudo. Ela foi desenhando, pegou o flip chart e foi desenhando, e a gente entendeu, e eu falei, nossa,
Eu já fazia um pouco disso na minha casa e eu nem sabia. Ó, Porque eu adoro pegar as calças que eu não quero mais e elas se transformam em bolsas. sim. E eu pego essas calças, viro bolsa e dou de presente. Isso aí. Eu nem sabia o nome disso. Eu não sabia. Aí eu descobri com ela. É muito legal, porque muita gente começou a descobrir o que fazia e não sabia. Né? E assim, essa economia circular, na verdade, se a gente parar para pensar, ela foi conceituada e ela tem um nível de importância hoje, mas se a gente pensar no que as nossas avós faziam, vamos pensar, Exato. de primo, passando de primo para primo, reutilizando, prolongando o tempo de vida, né? As Exato. comunidades, por exemplo, tem diversos artistas que falam das próprias gambiarras do Brasil. Aquilo que tem dentro das comunidades são formas de aproveitar os recursos que se tem, né? O que você faz com aquilo que já existe, os recursos que já estão ali, embaixo do seu nariz, ou sendo sobras da sua lida diária, né? As sobras da sua casa. Dentro da sua casa, as sobras. Sim. Porque era muito mais fácil você jogar fora. Sim. Aí não quero mais, aí você encosta. É muito mais fácil. Aí mas só que quando você tem um tempo e um olhar, porque você sabe que tudo depende do olhar. Você tem que ter aquela peça. Aí eu podia fazer isso. Eu podia, mas tem que fazer. Tem que mostrar. Não é só você tem que mostrar. Aí depois que você mostrou, todo mundo se apaixona. Totalmente. O encontro nosso, como a Sam contou, que foi na T. Cristina, foi em novembro de 2020, na pandemia. Aí a Ana Paula Matar, que é uma consultora que me ajudou muito no meu negócio, enfim, em vários aspectos, ela estava dando uma consultoria na T. Cristina, e aí ela falou: eu quero que você e a Cláudia se conheçam. Aí ela fez o convite e eu cheguei lá e o que a Sandra estava falando é que eu levei o computador, mas não consegui conectar. Falei, eu vou aqui mesmo. Aí eu comecei enfim, a tentar falar um pouco, porque era, bom, conta para eles o que você faz, né? E eram todos os líderes. E aí eu fui tentando também conectar com o que se faz na fábrica, né? Falando da sobra do corte e de como quando a gente acha padrões, cataloga e organiza o material, né? E capta ele antes de ele virar resíduo, ele é material, não é resíduo. Sim. E aí, a partir dessa conversa, a Cláudia é uma pessoa incrível, assim, que inspira todas nós. Realmente, e ela que está puxando uma mudança muito forte dentro da T-Cris. Ela está conectou com o propósito dela de vida, e ela está fazendo um curso também de ESG. A gente brinca que é o ESG, que a gente é o grupo ESG, né? Nós temos um departamento agora, somos os ESG. E, enfim, e ela está investindo, né, bancando isso. E para mim, assim, eu sempre falo que foi realmente um encontro celestial, né? Assim, de todas as partes. E as nossas equipes, enfim, é uma sinergia muito boa, tanto que a gente ficou sócia e parceira nesse produto que estamos fazendo, que daqui a pouco a gente... Eu estou vestindo, depois eu te que lindo! mostro, porque não, eu esqueci de mandar fotos. Porque, assim, é fundamental. Quando a gente fala em inovação, que nem você falou, não é novidade. Não. Inovação é processo. Então, a empresa que só visa o lucro, ela não vai investir em inovação, porque a inovação não traz retorno financeiro. Ela não traz por alguns anos. No momento que ela está sendo. É o retorno depois. Mas você quer se posicionar como uma empresa do futuro? Você está vendo a importância disso para a sua vida, para o seu propósito? Por isso a importância das lideranças com propósito, né? E as empresas de empresa de dono, né? É a empresa de dono que o cara é dono e o cara fala, gente, a 400 famílias dependem de mim, como que eu vou fazer o melhor? Como que eu vou refletir o que eu acho que é de melhor para o mundo dentro da minha empresa? E tudo isso vem da Cláudia. Então, assim, é um encontro e ela está promovendo todo esse espaço, e aí a gente está dentro desse laboratório com a Sandra juntas, com as marcas do grupo,
que são a Rani e a Le Frufru. Tem outras marcas vindo. Uhum. A Le Frufru é uma marca infantil que já existe há 5 anos. A Rani é uma marca nova de fitness. E essas marcas nasceram justamente para usar todos os sobrantes da produção. Final de rolho, ponta de rolho, rolho fechado, aviamento, tudo, que é muito. Uhum. E aí, esse nosso processo de upcycling, ele está alinhado. E aí a Luana, que é a filha da Cláudia, que também é outra pessoa incrível, para mim, assim, eu achei 15 anos para achar parceiras assim. Já tenho muitos parceiros muito bons nesses tempos. O nosso trabalho, ele é o sistêmico, né, da economia da moda circular. Ele é verdadeiro, né, e ele se vê refletido nessas parcerias, alianças, e como a gente consegue trabalhar nessa rede, né? Então, tenho parceiros muito, muito bons. Mas elas, para mim, foram assim, a primeira fábrica que falou, vem. Que demais. Olha, Pode vir. Se joga no resíduo, vamos Abriu fazer. a porta para, né, as operárias da moda trabalharem numa nova moda, né? Que bom, Exato. né? Isso que você falou, antes da Cris fazer a pergunta dela, que ela já tentou 2 vezes e a gente está aqui empolgadona. Hashtag empolgadonas. Só rapidinho, Cris. O que você falou sobre inovação, bem importante. Inovação não é para se colher frutos agora, é sempre a médio e longo prazos, né? É uma semeadura, né? Que com certeza ela floresce, a gente vai fazer a colheita, mas não é imediata, né? E normalmente quem tem esse princípio de inovação está sempre nesse processo de superação, de trazer algo realmente disruptivo, que mude o padrão, que mude o sistema, né? Então, isso é uma lembrança muito importante. E outro ponto eu noto, e a gente vem conversando já há algumas semanas, né, sobre a live, um valor que me chama atenção nesse encontro de Sandra e Agostina, né, abençoadas pela T. Cristina, um valor é a colaboração. O entendimento de que uma inovação também hoje em dia, provavelmente, pouco provável que saia de uma cabeça sozinha, né? É preciso muitas mãos, é preciso muita gente com o coração envolvido, porque são muitos processos. Então, e a beleza está também na diversidade dos pensamentos, das culturas, das visões, porque é nessa mistura que a gente vai conseguir encontrar a melhor saída, né? Não pode ser uma visão unilateral, né? Muito legal isso. Cris, desculpa, falei pra caramba. Você. Não, é porque eu tô vendo vocês assim, upcycling, moda circular, economia circular. Então, minha pergunta é, gente, Agos, né? Já adotei também. O que é moda circular? Explica para todo mundo, por favor, o que é upcycling e qual é o papel do upcycling nesse sistema todo, para ficar bem claro. Acho que vocês já deram uns spoilers, mas só para dar nome. Ótimo, boa, Cris. Então, a moda circular ela é um braço, digamos, né, da economia circular, né, que já mais gente deve ter ouvido falar, que para tentar resumir o que é uma coisa bastante complexa, mas é procurar, né, fazer as coisas operar para que materiais e sistemas que consumimos sejam usados e circulem pelo maior tempo possível, né, sem chegar a virarem resíduos, e contemplando todas as dimensões ambientais, ecológicas, sociais, econômicas, políticas, né, Então, por isso que a gente fala que tem essa visão sistêmica, né? A gente não consegue olhar fragmentado, né? Sim. E ela vem muito também porque é circular, né? Ela nasce a partir dessa forma que ela promove, né? Que as coisas circulem em oposição à economia convencional, né? Que é linear, né? Onde a gente extrai o recurso, né, da natureza, processa ele, transforma, produz e descarta, né? Então é uma é uma linha, né? Então o círculo e assim, para quem, enfim, tiver interesse, uma bibliografia básica, né, que é o livro do Verso ao Verso, vocês devem conhecer, né, do McDonald e Braungart, que eles inclusive cunharam o termo upcycling. Não foram eles que cunharam, mas eles que popularizaram. Eles têm um livro também que chama The Upcycle, o segundo livro deles.
E aí eles tratam muito desse tema e eles usam uma imagem que é muito legal da árvore da cerejeira, né? Para mostrar o que é essa economia circular. Né? Que a gente observa a natureza. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então, essa imagem, para quem quiser googlear da árvore da cerejeira, que eles colocam, né, todos os ciclos da planta que cai, que vira adubo, o ciclo do carbono, o ciclo da água, né, os nutrientes dos animais. A gente vê isso e a gente tentar levar esse jogo, né, da natureza que está aí na nossa cara, né, que nem a Rê falhou, né, as coisas que nossas avós faziam, enfim, é o mais natural, né, vai passando, né, que o fast fashion veio com esse tchá, né, e mudou um pouco essa coisa do consumo, enfim, não só o fast fashion, né, mas pós revolução industrial, a indústria, né, que cresceu e precisou que para se manter viva que as pessoas consumam o que não precisa, né, aí a invenção do crédito, enfim, é toda uma construção, né, que nos leva num momento de exaustão da Terra, né? Como se fala, né? Não existe planeta B. Então, enfim, a gente para pensar. Então, basicamente, os princípios, né, da economia circular que se refletem na moda circular é produzir sem gerar desperdícios e nem contaminação, manter materiais e produtos em circulação e regenerar os sistemas naturais. E o upcycling entra como uma dessas estratégias possíveis, né, para manejo dos materiais. São muitas estratégias, começando pelo principal, que é a redução, né? Redução da produção, redução do consumo, manter os produtos vivos o maior tempo possível, né? E depois indo para tudo que é o reuso, aí o upcycling. Então, o upcycling é o processo de transformar produtos ou materiais que foram descartados ou deixados à margem em novos, agregando valor e sentido, né? E eles, ao ficarem encostados, perdem sentido. A gente recoloca sentido. Então, vale a pena fazer em materiais bons, que duram. Tem materiais ruins e você fala, não tinha que existir isso. Esse karma não é meu, porque a gente fica querendo aproveitar tudo, né? Essa explicação sobre o upcycling é perfeita, né? Ela é aproveitar uma coisa que já existe para transformar em outra que seja mais valiosa e com mais sentido do que ela morta ali, né? Como um resíduo, ela encostada. Teve um dado ali no final de 2020, eu assisti uma live do Fashion Revolution, que alguém citou que temos roupas prontas, por exemplo, há 200 anos no planeta. Né? Então, assim, tem muito recurso já pronto, assim, para a gente lançar mão. E tem também um dado interessante, até olhar aqui, que a gente colocou no post, que até 2030 as empresas de moda circular, elas vão representar 700 bilhões, né, de dólares, ocupando 23% da indústria global de moda. É muita coisa. Então, é uma maravilha a gente ver esse movimento de não somente upcycling, né? Mas assim, o reuso, o conserto, o reparo, o aluguel, segunda mão, né? Os brechós crescendo, enfim. E o upcycling é você transformar aquilo que já existia numa outra coisa que tenha mais valor e mais sentido do que ela ali mortinha da Silva, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta para a Sandra. Obrigada, tá? Que é o seguinte, você, nesse teu papel muito fundamental, né, de supervisora de produção, no núcleo de inovação dentro de uma empresa, já tendo passado por outros setores aí da empresa, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência de implementar esse sistema, né, essa técnica de upcycling lá na T. Cristina. E você sente uma mudança cultural mesmo na empresa? Você sente uma mudança de visão? As pessoas estão engajadas? Conta pra gente um pouquinho sobre essa sua experiência, porque é muito legal que a gente tem aqui pessoas de diversos pontos da cadeia, né? Tem a Cris no comércio online, né? Nesse varejo online. Eu trabalho em pesquisa, desenvolvimento de marcas, branding, né? Gestão, estratégia de marcas. A Agostina, que é consultora, é designer, e tem a Sandra, que é a pessoa que pensa a forma de viabilizar isso e transformar isso
realmente em algo palpável, né? A supervisão da produção, que é tão fundamental nisso tudo. Se você não compra a ideia, ferrou. Se os teus colaboradores não comprarem a ideia, ferrou mais ainda. Porque todo mundo precisa colocar o coração nesse processo. Então, conta pra gente. Olha, para mim, no começo, eu tive que trabalhar a minha desconstrução. Ó, Para mim poder construir uma nova ideia. Construir uma nova Sandra. Não foi fácil. Da mesma forma que os meus liderados enxergavam o que eu estava fazendo, eu tinha que mostrar para eles que não. Porque eles achavam que a gente estava brincando de costurar retalho. Não, vocês estão costurando lixo. Aí você tem que dar uma respirada, né? Falar, não, linda, vou fazer uma coisa que você vai ficar admirada. aham. Mas eu ainda não tinha comprado a ideia que ia ficar legal. Mas eu tinha que passar para eles que ia ficar. Não, vocês vão ver. Muito legal. E realmente, eu me surpreendi. Porque no começo, tudo é do ser humano. A mudança é difícil. É, a gente Então, resiste, né, Sandra? demais. Você É. fala, isso vai dar um trabalho, isso é muito chato, vai ser muito demorado. Mas não. No começo foi difícil. E hoje, nós somos lá, empresa, uma média de 400 funcionários. Eu trabalho com um grupinho pequeno. É uma pequena que a gente vai desenvolvendo, vai costurando, vai pilotando, como você falou. Então, você tem que fazer elas acreditarem, comprar a ideia. Aí a gente tem que sair vendendo a ideia dos outros 300 e tantos que ficaram. Aham. Muito interessante, porque no começo, as primeiras pessoas que perguntavam, até quando a gente ia brincar de costurar retalho, hoje elas me perguntam, então, quando é que esta peça vai ficar pronta para mim? Ah, eu queria essa peça. Você não vai fazer a minha? Vou fazer, claro que vou. Fica tranquila, a produção está em andamento. Isso aí, porque, e ó, mudança de cultura vem de cima para baixo, né? O líder quer aquilo, né? Conselho é bom, mas é o exemplo que arrasta. Então, a Exatamente. líder comprando a ideia. Eu tenho muito essa filosofia. Além de eu tenho que comprar a ideia, eu acho que eu tenho que fazer para você fazer também. Porque não adianta eu falar para você faz se eu não fizer. Sim. Não adianta eu falar para você que é legal se eu também não curtir. É. Então, eu sempre trabalhei em todos os segmentos que eu passei dentro da empresa, eu tenho essa filosofia. Então, eu vou trabalhar do seu lado, eu vou fazer com você. Ah, não deu certo, vamos fazer juntas novamente. E é assim que eu vou lidando. E é assim que eu vou caminhando no dia. Que linda, parabéns. E conta pra gente, assim, confesse, quais são os seus maiores, os seus maiores desafios? E conte também, né? Vamos celebrar as conquistas nesse processo aí. Esse processo tem quantos anos, hein? Dentro da Tecris, a gente começou em fevereiro de 2021. Tá. A gente começou a desenvolver o projeto, que teve uma parte primeiro de imersão, de criação, né? E aí, em agosto do ano passado, vai fazer um ano que a gente começou a fase de tração e escala. E a gente já está com o produto no mercado. A gente lançou faz menos de um mês. Aí eu vou passar o site, tá? No site da Rani. Legal. A gente lançou e estamos agora, tá produzindo, já entrando naquele ciclo. Que demais. Porque em agosto de 2021, a gente começou fazendo infantil. E agora a gente começou com adulto. Exato. Que bom. Começamos E o infantil era por motivos óbvios, por ser um pedaço menor de tecido, quantidades menores ou não? Nada a ver? Não, porque o tecido é o mesmo. A gente desenvolve módulos e aí muda, enfim, é mais cor. Mas era porque a Lefrufru, a marca Lefrufru já está no mercado vendendo, então a gente já usou esse posicionamento da marca e já o produto sendo vendido. A Rani ainda não existia. Esses meses a gente ajudou também. A gente está junto com a Luana construindo a Rani. E a Rani nasceu
faz nem um mês que Olha, colocamos que o site coisa no ar e a marca está começando ainda, tem o Instagram, mas ainda estamos... Depois eu passo tudo, que é legal. Sim, e pra vamos vocês, acompanhar de todo pertinho. mundo conhecer. É. Mas É. conta. Começando o trabalho É. de comunicação, tá tudo Que lindo. Ai, que bom. Vamos acompanhar aqui de carteirinha, né? Na primeira fila. E, Oba. Sandra, então conta assim, ó. Conquistas, os desafios e as conquistas, as maiores, assim. Tem alguma história curiosa? Olha, nesse meio que a gente começou em 2020, o meu maior desafio realmente foi me educar e educar as pessoas. Aham. Agora, minha maior conquista foi ver o produto pronto. Quando eu vi o produto, ai, a gente chora, aí a gente foi né? fazer, a gente chora, a gente ri. Eu ficava, gente, eu tô desacreditada nisso tudo. Uhum. Eu falei, olha, a gente está indo para o site, vocês estão entendendo? Que nós estamos no site, com Aham. aquelas coisas que a gente estava chorando para fazer. Não, Agora foi, a gente está chorando de emoção. não, foi um orgulho. Para mim foi o maior orgulho. Eu falo, gente, Que e legal. a Luana, que é a filha da Cláudia, que é, né, estamos todo mundo junto nessa parceria, eu vi essa menina se desenvolver dentro da empresa. Aham. Que Porque ela é legal. nova. Ela tem 30 e poucos anos. Aham. Ela nem é dos anos 80. nem é dos anos 80. Eu vejo a evolução dela e falo para ela, caramba, mina, que orgulho. Que demais. Isso também é bom demais, né? Resultado do trabalho. Você fala, Agora, gente, E isso é como é cultura isso? também, né? Oi, desculpa. é, E isso é cultura Não, também, né? Você, isso é você cultura. difundir esse ciclo virtuoso aí dentro da empresa, você contaminar positivamente as pessoas em prol de algo bom, né? Liderando pelo exemplo. É sensacional, muito inspirador. Eu acho, e eu aprendo muito, né? Sim. Porque eu aprendo todo dia. Uma pessoa que fala para mim, Sandra, eu posso juntar isso aqui? Sabe, é um retalhinho, eu posso juntar? Pode. Onde eu posso deixar? Pode pôr esse balde aqui perto da minha mesa. Não consigo andar mais, né? Em volta da minha mesa, mas tudo bem. Coloca aqui. Então, você começa a perceber que todo aquele esforço que a gente vem tendo desde 2020, a gente está começando a colher os frutos dentro da empresa, que é a parte mais importante. Porque se você consegue colher os frutos dentro da empresa, nossa, colher lá fora fica tão fácil. Isso aí. Né? Todo mundo tem que comprar a ideia, tá apaixonado por ela dentro, né? É de dentro para fora. E você falou uma coisa no início, o seu maior desafio é a questão da educação, reeducação sua e das pessoas, né? Falar de upcycling, para aprofundar no assunto, precisa de estudo, debate, conteúdo, educação nesse sentido, né? Levar conhecimento. Então, quanto mais você estuda, mais encantada você fica com as possibilidades, né? Que saída, que belíssima saída, né? E assim, e não é só uma prática admirável, é uma prática também próspera, porque com um recurso que, em tese, está ali parado, né? O teu dinheiro parado se transforma, você reaviva, e aí traz abundância de novo, faz dinheiro com aquilo, gera mais emprego, gera mais resultados, reinveste, né? Então é bonito de ver, bem bonito. Parabéns. Uma ideia. A gente fez um vestido maravilhoso. Sabe onde esse vestido foi parar? No baile da Vogue. Você acha que Você acha que eu aguento isso? Meu coração... Ele foi. Para Simon, do Fashion Revolution, que está na série, né? Sim. Das lives. A Fê me ligou, amiga. Gente, que demais. Quero que você faça. Aí eu falei, eu faço uma. Se você topar, que seja de upcycling de tecidos de fitness da T. Cristina, que a gente vai, lógico. Ela foi lá,
Foi super legal, conheceu todo o processo e fizemos um vestido maravilhoso. Gente, que demais. Parabéns. Gente, maravilhoso. Eu falei, gente. Aí, depois a gente fizemos o pessoal da empresa parou e a gente contou. Nossa, todo mundo queria tirar foto do vestido. Sim. Eu falei, não, aí, ó. O vestidinho que a gente fez com a mocinha, ela foi no baile da Vogue. Falei, o ano que vem nós vamos. A gente vai lá em Nova York. Isso aí. Sensacional, gente, essa história. E também a parceria de vocês realmente é inspiradora. E aí eu tenho uma pergunta para a Agus, que é o seguinte. Você pode nos contar um pouquinho de outros projetos de upcycling dentro da Comas também, dentro e fora, né? Sei que tem alguns produtos. Sim, claro. Bom, a gente vem, nesse último ano, a gente está dando uma pivotada, a gente está se dedicando mais aos projetos B2B, né, para trabalhar com as empresas, porque o intuito meu com a marca desde o início foi conseguir escalar, né, a produção com upcycling, conseguir entender como gerar processos porque tem muito material, muito resíduo, quanto mais se estuda, né, pré-consumo, pós-consumo em cada fase, aí falo, gente, como que a gente cria uma indústria paralela que trabalha em simbiose com a indústria convencional e que troca essa chave do custo utilizado para comprar matéria-prima, utilizando essa verba para pagar mais mão de obra, desenvolvimento, né, de meios de produção. E aí a gente distribui renda, né? Porque coloca a grana para pagar pessoas trabalhando, que isso para mim é uma coisa muito legal do upcycling, né? E aí também envolvendo para que possam fazer parte de processos, são processos mais complexos, né? Então, a pessoa que está fazendo, ela vai ter que entender o projeto todo, não é só cumprir aí uma operação, né? Tem uma coisa de, bom, eu estou fazendo um tecido inteiro, eu estou fazendo, né, uma coisa mais, enfim, sistêmica mesmo. E aí, dentro dessa linha que a gente está trabalhando, a marca, ela está indo como assinar projetos dentro, né? Então, agora a gente está com esse projeto com a Tecris, Rani Comas, né? Os tecidos, que a gente está também em conversas já com um varejista para fazer produto para o varejo, porque esse projeto dentro da Tecris, a ideia é poder, não é só para Rani, para Lifrufru, né? A gente assinando para o mercado inteiro, um tipo de tecido, né? E a gente tem, então, esse braço que é com resíduos têxteis, que a gente chama de Oricla, que começou dentro da Comas em 2016, com um tecido que a gente desenvolveu a partir de orelhas de tecido, né? Aquela orelha do rolho, que quando a gente ia nas fábricas para comprar as camisas com defeito, para fazer as peças da Comas raiz, né? Que é o estilo bem característico nosso, de camisa cortada e tal, a gente começou a olhar para a sobra do corte. E aí fizemos um processo imersivo, de criativo, de inovação, conseguindo estudar todo esse material, né? Essas formas diferentes que sobram no corte. E aí a gente identificou a orelha, né? Que é um padrão do tecido plano. E a gente fez um tecido lindo, que para mim, assim, é para vender para Chanel um dia, que chama Oricla. Ganhamos, inclusive, o segundo lugar na categoria têxtil no prêmio de design do Museu da Casa Brasileira. Ah, tá. Em 2017, acho que foi. Que esse processo de Oricla, que também mantivemos o nome, dentro da Tecristina, ele vem... O processo criativo foi o mesmo e eu estava assim, bom, esse projeto, eu sei que um dia eu vou escalar, mas eu vou escalar isso com parceiro industrial. Porque eu não tenho capacidade de escalar isso. Eu, como marca, catando, né? E aí foi que apareceu a Cláudia, a Cris, a Sandra, a Luana, e a gente está escalando. E a gente tem também esse braço de produção raiz, né? Que é de fazer roupas com roupas. Um sistema de cortes estratégicos, né? Para poder transformar, aproveitando as características originais do produto. E a gente está nessa linha desenvolvendo também um projeto para um grande varejista que eu não sei se eu posso falar ainda, então perguntei, não me avisaram, eu não falo, com um fabricante grande também de jeans, um fornecedor de Brasil, e a gente está fazendo, cara, uma coleção incrível e também um processo
extremamente inovador de poder levar o upcycling raiz, peça que faz muito sentido para o jeans, para o plano, ainda para a malha também, acho que mais para, talvez a malharia, para o fitness ainda não sabemos, por enquanto vamos por aqui, mas quem sabe, enfim, porque é infinito isso aqui, que é isso que você fala, né? A gente tem roupa por 200 anos, então vamos criar uma indústria que transforme essa roupa para a gente continuar empregando gente, continuar sendo criativo, fazendo coisas novas a partir do que já temos, né? Essa é a minha pira, né? Como que inventa esses processos, esses sistemas. E a gente tem também uma parceria forte com o Instituto Lojas Renner, aí com projetos mais de capacitação. Também a gente tem agora no Uruguai um projeto de desenvolvimento de produtos para uma fundação que trabalha com mulheres com câncer. Então, eu fazendo esses projetos, eu às vezes falo, gente, eu estou tentando fechar, né? Porque eu sou daquelas que faz 1000 coisas, e aí não consegue. E aí uma chave que eu assim achei, que me deu uma tranquilidade de entender meu trabalho, é que eu uso o design como uma ferramenta para gerar soluções, né? Gordo, não pode agora, meu amor. Vem, se queres venir a dizer olá, vem. A minha filha, perdão. Deixa ela participar, bota ela no colo. Oi! A Helena. Oi, Helena, que linda! Bem-vinda, participa com a gente, querida. Que colinho gostoso! E aí, Linda, pode ficar se quiser. Depois Fica. Então, isso acho que é o que e aí nessa linha a gente faz também bastante projeto de capacitação para diferentes dentro de empresas, esses projetos que nem o que temos na Tecris, esse outro, a gente faz capacitação também, né? Porque a gente aproveita a estrutura que já existe. Isso eu acho também uma coisa muito legal do upcycling, né? Você aproveita o maquinário, os sistemas que já existem, sistema de corte, a gente usa o Audaces, e você usa ele de uma outra maneira. Então, você usa todos os recursos. Porque se você vai reciclar, que eu acho também incrível, e é uma outra, mas tem que ter a máquina, é um desenvolvimento que a gente usa as máquinas que já existem. Então, você consegue usar tudo que já existe, o know-how, né, dessa empresa. Então, também acontece capacitação, né? A gente está levando design para dentro, redesign, processos e olhares novos e capacitação para conseguir fazer novos sistemas. E a gente faz também cursos com diferentes parcerias também, com o Instituto Focus. Em dezembro, a gente ganhou o prêmio do Instituto CIA, o Fashion Futures. Então, também estamos muito... Então, a gente está com o varejista e com os institutos. Eu acho interessante e eu estou... Enfim, a minha meta é poder chegar em mais marcas de moda, das grandes produtoras e mais fornecedores, né? Para poder aplicar, inclusive, o Oricla, né? Processo dentro da Cristina. O nosso próximos passos é juntas poder levar isso para dentro de outras fabricantes de fitness e de outros produtos, enfim. Conte com a gente na divulgação. Oba, vamos! Com certeza. É muito fascinante, né? O potencial que o upcycling e a moda circular têm. E como que a gente fala que, às vezes, o lucro pode não ser imediato, mas existe uma economia real a longo prazo que, quando você reaproveita, ela vem naturalmente. Então, essa coisa de que sustentabilidade, às vezes, não dá retorno, não é verdade, né? Existe uma economia aí, que pode não ser no primeiro momento, mas é um investimento. Então, é muito legal ouvir isso. E aí, a minha pergunta é o seguinte. Eu sei que as certificações, elas são uma grande aliada, né, da sustentabilidade, da moda circular. Então, quais são as principais certificações nessa área? E o que assim, deve ser mais considerado assim, para avaliar qual a melhor certificação? O que normalmente é levado em consideração, né? Então, nessa parte de certificações para o que é a moda circular, a certificação se faz para o produto, né? E não para a empresa. Porque para poder certificar, o produto precisa estar dentro de uma cadeia, né? Você olha produto a produto, você olha o ciclo de vida, né, desse produto. Então, existe, por exemplo, a Global Recycle Standard, que é a GRS,
que é uma certificação de fora, mas existem empresas no Brasil como a Cotomove, não sei se vocês conhecem a Cotomove, é uma empresa muito legal brasileira que faz jeans, tecido jeans, a partir de sobra do corte da produção de jeans, que é desfibrada e refiada com algodão virgem BCI, e aí então é um processo de ficar mantendo esse material que fica para fora, para dentro. Sim. E faz também a partir do pós-consumo, de peças, desfibra e refibra e faz tecido. Novo... que lindo. Eles têm, é muito legal, tem um aplicativo e eles têm 200 coletores pelo Brasil todo. Eles têm parceria com a CIA, Yukon e a Reserva, onde pode ser depositado essas peças e eles transformam. Então, eles têm, por exemplo, essa certificação, e é uma certificação bem complexa, porque toda a cadeia do processo eu acompanhei, que eu sou amiga do Zé, que é o fundador, acompanhei o processo. Eles passam por todo o processo, quem que faz a desfibragem, como, tudo, né? Então, e aí certifica o produto, né? E tem a certificação C2C, que é a Cradle to Cradle, que também existe no Brasil, algumas empresas e produtos que já têm ela. E aqui no Brasil, enfim, essa parte de certificação de economia de moda circular são mais essas. Depois existem, por exemplo, o Sistema B, que dentro tem alguma coisa que olha para isso, né? Mas não é específico, e que certifica a empresa. Sim. Né? E que eu acho que, bom, cada vez mais, por enquanto são mais as empresas mais pioneiras, mais, né, da frente que tem, mas isso está se espalhando, inclusive na de Cristina, eu acabo levando muita informação, enfim, trocando, e a gente está vendo para poder fazer essa certificação especificamente. Legal saber. Então é no produto e tudo que envolve ele do início, né, da vida dele toda, né? Exato, desse produto. É o ciclo de vida dele. O ciclo de vida dele, né? Cada fase. Ótimos esclarecimentos. E certificações, elas ajudam muito, né, ao consumidor final entender assim, ó, realmente, aqui tem boas práticas, né? Esses órgãos atestam, né? Isso é muito legal, é muito importante. Exato. Então, e assim, eu acho que nunca tivemos tão conectadas com essa questão de certificação, né, quanto nos últimos tempos, né? Exato. E aí, a gente está caminhando para os minutos finais. Eu queria pelo menos abrir para 2 perguntinhas, mas vamos lá. Mas aí, quem não conseguir fazer aqui ao vivo, manda para elas direto. Pode mandar. A gente quer saber quais são, de cada uma, assim, as dicas de ouro que vocês têm para as empresas de moda que querem ou iniciar, né, o processo de upcycling ou algum outro de moda circular, ou fortalecer alguém que já tenha começado, entenda, é tão complexo. O que vocês dizem? Qual é a diquinha de ouro, assim, no pé do ouvido de quem está aqui com a gente, ou querendo começar ou fortalecer esse fazer circular? Paciência. Devagar e sempre, né? É paciência, perseverança. É difícil, mas não é impossível. É possível. Eu gosto muito, eu sempre mostro no final das minhas palestras uma obra do Escher, né? Do artista Escher, que faz aquelas figuras impossíveis, que aí uma hora você vê, aí você fala, eu vi a coluna, a perspectiva, aí você não vê mais, fala, agora eu não vi. Eu brinco que é muito isso, né? Aí você vê, você fala, gente, é isso. Aí de repente você não vê mais. Aí vai pensando, né? Que é um processo, é um caminho e é possível. E assim, olhem para os seus recursos, né? Com um novo olhar, com um olhar fresco. Usem se permitam, né, usar a criatividade e aproveitem esses processos e sistemas que já existem, né? Como usar o maquinário para não ficar uma coisa muito fora da realidade. Fica uma coisa tipo, não, vai fazendo, né, o mínimo produto viável, né? O MPV já vai fazendo com que tenta, vai e falem com a gente. Fala com vocês, tá? Né? E tem muita gente, assim, meu círculo está se ampliando. Eu estou achando muito legal isso que você falava no começo de
compartilhar, enfim, é uma coisa que para mim é muito natural. Isso está fazendo que existe uma rede, né, de profissionais que estudaram com a gente ou que viram alguma coisa e aí agora a gente está podendo chamar eles também, vamos fazer junto, né? Eu imagino poder criar uma rede no Brasil todo, trabalhando em fábricas, marcas do Brasil inteiro, chamando gente de cada cidade, enfim, aplicando, né, esses sistemas e métodos que são infinitos. Que coisa mais linda! É uma grande ciranda, né? A circularidade é uma ciranda, né? É uma grande ciranda. Pode entrar, vai ter sempre espaço para você dar a mão. E a ciranda, ela cabe sempre mais uma pessoa nessa ciranda, né? E você, dona Sandra, essa mulher inspiradora? Olha, ela roubou todas as ideias. Oi? Ela roubou todas as minhas ideias. Desculpa, Eu acho isso. Você realmente tem que ter paciência. E você tem que acordar todas as manhãs dizendo, eu consigo. Isso. Renovar os votos com esse propósito, né? Renovar os votos todo dia. Todo dia escolher isso. Escolher isso, né? Porque tem dias que você não quer. Falar, ai, hoje tá tão difícil. Só tá difícil, mas não tá impossível. É isso aí. Porque esse processo, ele tem uma etapa a mais, né? Que é você criar com alguma coisa que tá descartada. Então, assim, tava ali semi-morta, né? Tipo, então esse desafio, isso torna mais desafiador, né? Você conseguir encontrar uma solução para alguma coisa que estava de ladinho ali. Então, é muito mais fácil. É muito mais fácil, porém muito mais irresponsável, pegar o negócio, cortar e fazer em escala, tudo igual, sem pensar muito. Mas o upcycling tem o penso. Já ouviram falar na Bahia que fala assim, você quer com penso ou sem penso? É com penso. É com penso. Tem que ter penso. E isso queima a mufa. Então tem que ter paciência, pensar, né, encontrar a solução e a gente chega lá. É belo, é belíssimo e tem espaço nessa ciranda. É só contactar essas duas mulheres maravilhosas. Essas maiores especialistas em upcycling. Olha, vamos lá, quem quiser tirar um print agora, eu vou ativar o... Vamos fazer uma fotinho nossa aqui, ó. E... Faça um print, alguém aí, as meninas que estão assistindo. E, ó, a gente vai ativar os comentários para responder pelo menos uma perguntinha, porque senão vão derrubar a gente, tá? Então, a gente tem 3 minutos. Vamos lá, vou ativar. E já vou, nisso que eu estou ativando os comentários, já agradecendo imensamente a participação de vocês duas, Sandra e Agostina, a Cris, minha parceira, minha querida, estudiosa, aplicada, essa super empreendedora aí da Baicoses. Vamos ver que perguntas o time tem, vamos responder pelo menos uma. Quem quiser fazer... Não sei se vai dar tempo. 2 minutos. 2 minutos. Não sei se vai dar tempo. Eu até acho que não. Mas então quero agradecer. Ó, olha, a Rani está aí com a gente. Beijo. Jonathan, a Fê Esteves, a Cláudia, Ju Pimenta aí com a gente. Ju, querida. Aline, Júnior, Helder. Uma turma linda. Daniel. Então... Não rolou pergunta aqui, mandem DM. A Elisete dizendo que love top, arrasaram meninas. Foi demais, foi top. Encontro de milhões, a Tina dizendo. Olha, muito carinho. Obrigada pela presença de todas e de todos. Vamos seguir nesse caminho de luz. Existe, sim, muita luz no final desse túnel. E nós vamos atravessá-lo juntas. Juntos. Nessa ciranda, que ninguém solta a mão de ninguém. O valor das peças recicladas ficam viáveis? Consegue responder em 30 segundos? Sim. Na T Cristina, justamente por estarmos dentro de uma fábrica que tem um processo industrial sistematizado, a gente conseguiu ter um preço super viável. Aí, isso aí, gente, é um novo mundo. Né? É um novo mundo. Ó, um beijo. Se derrubarem a gente...